Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Pois bem, meu povo, hoje nós vamos estar fazendo uma questão que vai desmentir uma velha amiga, velho conhecimento, sabe, que se propaga pela população em geral, muita gente acaba acreditando, tá? A gente vai estar fazendo a questão número 112 do caderno amarelo do ano de 2020. Então, pega seu material de estudos e vamos resolver a questão. É sério, pega o material de estudos, tá? Por favor. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja um conversível. Então nós temos aqui, né, a fonte raios na tempestade de verão e tudo mais, adaptação, é do Ciência Hoje. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? Pois bem, que a gente resolve essa questão, né? Essa questão ela é uma questão teórica e ela faz uso justamente do conhecimento do estudante acerca da eletrostática, tá? Não apenas da eletrodinâmica, que é no caso da corrente elétrica. Na verdade, é bom a gente fazer aqui a diferença entre eletrodinâmica e eletrostática, porque às vezes pode passar meio batido isso, tá? Eletrostática é justamente as cargas em repouso, tá? São as cargas em superfícies, é a eletrização, são coisas assim, tá? Eletrodinâmica são as cargas em movimento, tá? Ou seja, corrente elétrica. Então, quando a gente fala de eletrodinâmica, a gente está falando de circuitos elétricos, a gente está falando de corrente elétrica, carga elétrica em movimento, fluxo elétrico e coisas assim. A gente fala de eletrostática, a gente está falando de uma coisa mais fundamental, é a base, tá? A gente está falando ali das cargas em repouso. A gente vai falar de campo elétrico, a gente vai falar de campo magnético, coisas assim, ok? Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de eletrostática. Ok. Mas como que a gente resolve essa questão? Como que a gente vai conseguir compreender do porquê que ficar dentro de um automóvel, contando que ele não seja conversível, é uma ótima opção para se proteger de raios? Vamos ver as alternativas. Alternativa A: isso se deve ao isolamento elétrico dos pneus? Muita gente acredita que é por conta disso que ficar dentro de carro é benéfico, né? Você não corre riscos com relação a descargas elétricas. Não é por conta disso. Os pneus, eles apresentam sim um isolamento elétrico, né, devido ao seu material ser um isolante, mas isso não quer dizer que é o suficiente para poder chegar e isolar você de uma descarga elétrica como de um raio. Não é, tá? Na verdade, o isolamento do pneu ele é bem baixo quando comparado à descarga elétrica de um raio, tá bom? Então, não é esse o motivo, ok? Letra B: efeito de um para-raios da antena. Então, todo carro tem a sua antena, né? Alguns carros aparente, outros não, mas em geral tem uma anteninha ali. Geralmente é antena de rádio aquilo, né? Então, tipo, não faz sentido aquela antena que é feita para ser uma antena de rádio ser um para-raio, mas ela até atrai também, tá? Ela até vai atrair ali alguma descarga elétrica pelo efeito das pontas, mas não é o caso, tá? O que é um para-raio? O para-raio ele funciona como? Ele funciona justamente utilizando o efeito das pontas e ele conduz essa corrente elétrica para o solo através de um aterramento. Não é o que acontece. O carro ele não está aterrado. Você não tem um fio conectando essa antena justamente ao solo,
ok? Então não faz sentido você dizer que é devido à antena atuar como um para-raio. Letra C. Blindagem pela carcaça metálica. Exatamente isso. Essa é a resposta. Por quê? Isso se deve ao que nós chamamos de gaiola de Faraday, tá? Que faz uso justamente da lei de Gauss. O que é essa gaiola e o que essa lei dizem, né? Basicamente, elas dizem o seguinte, que todo condutor elétrico, quando submetido a algum tipo de campo elétrico, que é o caso de uma descarga elétrica, de um raio, né? Ele vai concentrar uniformemente, ou seja, igualitativamente, as cargas elétricas em sua superfície. Ou seja, o campo elétrico dentro do condutor é nulo. Ou, em formas mais populares, significa que dentro do condutor, como você vai ter ali um campo elétrico zero, você não vai ter um fluxo de cargas elétricas. Porque o que faz a carga elétrica se mover é justamente a presença de campos elétricos. Então, se você tem um campo elétrico nulo no interior de um condutor, você não tem fluxo ali dentro. Ou seja, não tem descarga elétrica. Então, por isso, ficar dentro de um carro funciona muito bem, porque ela funciona justamente como se fosse uma gaiola de Faraday, né? Que faz uso justamente da lei de Gauss. Letra D. Escoamento da água pela lataria. Não. Inclusive, a água que cai da chuva é um condutor. Então, teoricamente, a raiva bater ali e vai conduzir ali por fora e tipo... Não. Só não. Letra E. Aterramento pelo fio terra da bateria. Nossa! Esse aqui... O cara chapou legal, hein? Pra propor essa aqui foi... sinistra. Essa aqui foi sinistra. Aterramento pelo fio terra da bateria. Não, tipo, a bateria, se eu não me engano, algumas baterias de automóveis até tem um aterramento, mas não é o caso, tá? Não é o suficiente para poder evitar uma descarga elétrica proveniente de um raio. Gente, a gente está falando das coisas mais energéticas que tem no nosso planeta, são raios. Então, não é qualquer fiozinho terra que vai conseguir suportar uma descarga elétrica de um raio. Ok? Então, resposta correta, letra C de casa. E é isso. Essa foi a nossa questão de hoje. Espero que você tenha conseguido resolver, né? Espero que tenha conseguido tirar a sua dúvida sobre essa questão. Se não, nós temos um Discord aqui, tá? O link do Discord está na descrição. E o Discord ele tem um cantinho especial para que você tire dúvidas sobre física, tá? Tem um canal lá no Discord que é para você tirar essas dúvidas de física. Sempre estou lá tirando as dúvidas da galera. Então fica aí a sugestão, beleza? Não se esquece de compartilhar com os amigos e amigas que vão fazer o Enem também, ok? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e entra no nosso Discord, ok? Dito isso, muito obrigado a todos, tamo junto, até!